Paulo aos Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não pouco os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 28 ao verso 32. Pai do Senhor a todos, pastor Edson Maciel, em Assembleia de Deus Brasileira, em Ferreira de Vasconcelos. Eu quero refletir um pouco aqui com você, com a questão da identidade, né? E sempre que envolvemos esse tema, esse assunto, não há como desassociá-lo ou deixarmos de enfatizar a questão de subjetividade, né? O conhecimento, saber quem sou, reconhecer-se como gente, reconhecer-se como pessoa. A questão da identidade parece que cada vez mais, ou sempre foi assim, ou não sei se eu estou percebendo isso de um passado recente para cá, parece que se fragmenta, né? Eu preciso fazer parte de um grupo para que eu faça parte do todo, não que o todo seja interessante, mas o grupo em que eu faço parte, ele seria o todo. É muito estranho, né? Porque a fragmentação social, né? De grupos, pequenos grupos, que hoje chama de identitarismo, que tem a ver com a identidade, não é? Que tem a ver com a identidade. Mas isso é um tema muito complexo, que precisaríamos aqui de um psicólogo, um sociólogo, um filósofo, né, para a gente poder discutir e entender isso, até para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, nesse texto muito conhecido, para abordar a questão da ceia do Senhor, que é o culto maior, em tese, provavelmente, e com quase toda certeza, seria o único culto, lá em Atos dos Apóstolos, né, que eles reuniam todos os dias de casa em casa repartindo o pão. Esse repartir do pão tem duas aplicações. Uma era a festa do ágape, a festa do amor, cada um levava um pratinho, por assim dizer, né? Paulo fala que quem tem fome come em casa e tal, mas cada um levava um prato e todos comiam, né? Ou antes ou depois do culto, com a celebração do corpo de Cristo. Então tinha o culto do ágape e a celebração da ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor é o culto maior, é a questão de identidade, a nossa identidade com Cristo. É por isso cristão, por isso cristianismo, não é? Então nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo tem uma só cabeça, e a cabeça é Cristo, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é mesmo? A cabeça é Cristo, e ele não interfere em nossas escolhas, porque as nossas escolhas são pessoais, são individuais, pessoais que diz respeito à minha pessoa, ao meu entendimento de mim mesmo enquanto pessoa, e ela diz respeito às questões da minha individualidade, ou seja, eu sou indivisível. Eu, o irmão Edson, o pastor Edson, o marido Edson, o professor Edson, o cidadão Edson, o contribuinte Edson, eu sou tudo isso, o filho Edson, o irmão Edson, o sobrinho neto Edson, percebe? Eu sou um monte de coisa ao mesmo tempo agora, mas isso não pode ser dividido, não tem como subtrair isso, não tem como subdividir isso, porque seria perigoso, fragmenta a personalidade, lidar com questões da subjetividade, anularia parte de mim mesmo. Quando num determinado momento da minha vida, lá com 18 anos de idade, 1988, eu levantei a mão, e né, que é uma coisa muito simples, eu adoro isso, né? Quem quer Jesus, levanta a mão. Eu acho isso fantástico. Já fui crítico disso, mas hoje eu entendo que isso é de uma simplicidade, não é simplório nem simplista, é de uma simplicidade tão linda, que é válida,
Quem quer Jesus, levanta a mão. Aí a pessoa levanta a mão e reconhece Jesus como suficiente Salvador. A partir da pergunta, a pessoa que está ali na frente faz o apelo, ele pergunta: você reconhece Cristo? Quer aceitar Jesus como suficiente Salvador e ter Bíblia como regra de fé e prática? A pessoa fala sim. Então, subentende-se que o Espírito de Deus trabalhou na mente dessa pessoa e ele foi selado nesse momento em que creu na pregação e se cumpriu nele, que está lá em Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, o braço da salvação, para aquele que creu na pregação. Então, meus irmãos, hoje mais do que nunca nós precisamos nos identificar com Cristo. Porque a não identidade com Cristo acarreta em questões muito sérias, que Paulo também diz nesse texto. Ele fala: por isso há entre vós. Onde está aqui? Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. Ele está usando aqui um eufemismo, que em língua portuguesa é uma figura de linguagem. São pessoas fracas espiritualmente, que não conseguem se firmar na igreja. Fica aqui, ou faz oração. Essa pessoa não foi trabalhada o suficiente no seu crescimento espiritual, e para que isso aconteça é necessário não doutrinação, porque essa palavra é horrível, e nem catequização, porque também não gosto dessa palavra, nada contra, ela é mais branda do que doutrinação, mas de qualquer forma é uma palavra complicada. Mas no processo de ensinar, de ensino-aprendizagem, ensinagem, vamos entender o que é o cristianismo. Porque o cristianismo não pode ser sectário, não pode ser sectário. Ele não pode anular o outro. Ele não pode fragmentar o outro. Se o cristianismo agir assim, o cristianismo seria pior do que o nazismo, do que o fascismo, do que o nazifascismo, ou do que o neoliberalismo que está aí hoje, que ele é doutrinário, ele é dogmático, né? Ele fragmentou a nossa sociedade, atingiu todas as ideologias, inclusive aqueles que se dizem de esquerda, né? Eles também foram atingidos pelo dogmatismo do neoliberalismo, e as políticas identitárias de alguma forma anulou, né? Isso não é fala minha, de gente que sabe mais do que eu. E isso, de alguma forma, anulou as pautas sociais, enfraqueceu a luta social. E não existe hoje, quase ninguém mais se fala de luta de classe. É como se não existisse, não se pertencesse a classe nenhuma. E você que acha que sabe o que é neoliberalismo, eu não vou falar mais disso, só isso agora, leia um pouquinho. Margaret Thatcher já disse isso lá nos anos 70, se não me falha a memória, mas a fala é dela. Ela diz o seguinte: não existe sociedade, o que existe são indivíduos e pessoas. Percebe? Fragmenta. Mas voltemos para o texto. Dentro do cristianismo, nós precisamos nos identificar com Cristo. Identificação. Sois meus imitadores, Jesus fala. Se vocês seguirem o que Paulo fala isso depois, né? Mas Jesus fala assim, se vocês seguirem os meus mandamentos, tome a sua cruz, assim, assuma-se como eu. Seguir os mandamentos de Cristo não é uma coisa fácil, eu sei disso. Eu estou nessa brincadeira desde 1988. Não é fácil ser cristão, é muito difícil. É muito difícil. E não é a anulação do eu, mas é a transformação do eu para as coisas que são ruins desse mundo, que vão fazer com que eu tenha prazeres temporários, mas perderei o meu estado de salvo, de identidade com Deus. Porque quando eu me identifico com Cristo, eu me identifico com Deus. E santificação não é uma coisa que eu faço, mas é um processo pelo qual o Espírito de Deus me transforma. Alguém vai dizer que eu estou falando de teologia cultural, né? De qualquer forma, o que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte: identificar-se com Cristo, ser salvo em Jesus, significa abster-se de tudo aquilo que é mal, da aparência do mal. Mas eu preciso me identificar. Quando Paulo fala fracos e doentes,
Ele está usando uma linguagem, o eufemismo, né? Fracos são pessoas que não conseguem se firmar, doentes são aqueles que estão hoje, amanhã não estão, ou estão buscando igreja. Cada dia está numa igreja diferente, hoje é pentecostal, amanhã é neopentecostal, não são poucos os que estão indo para a religião afro, está tudo certo, a pessoa escolhe para onde quer ir, não critico, né? A pessoa escolhe para onde quer ir, ponto pacífico. E alguns estão indo para o calvinismo, também não critico, cada um escolhe para onde quer ir. Sabe o que são isso? São pessoas doentes espirituais, que não se firmaram em Cristo. Estão em busca de alguma coisa que nunca tiveram. E o pior de todos é os que dormem. Esses que dormem são os mortos espirituais. A morte espiritual é complicado. Ele não se enquadra, não se encaixa, nenhum serve, ninguém presta, nem ele mesmo. Porque, no fundo, isso é só uma projeção. Ninguém serve, ninguém quem? Ninguém a partir de uma projeção que ele faz mesmo. Ninguém presta, ninguém quem? Ninguém a partir de uma projeção que ele faz dele mesmo. Mas enfim, hoje é dia de reconhecermos Jesus como suficiente Salvador. Hoje é dia de termos Cristo como Salvador da nossa alma. Mas para isso é necessário que você se abra para o Espírito de Deus. E Ele vai transformar a sua vida, eu tenho certeza. Você vai ver um novo horizonte. Você vai ter um encontro todo especial com Jesus e você vai ver um mundo diferente. Não, nada cor-de-rosa, nada azul. Mas você vai sentir-se salvo. E essa coisa que vai preencher aqui. Você vai identificar-se com Cristo. E ao identificar-se com Cristo, você vai reconhecer-se como gente. Reconhecer-se como pessoa, não mais fragmentada. Não mais participante de movimentos como se fossem movimentos tribais. Mas assim como Israel deixou de ser tribo e passou a ser uma nação, você vai deixar de participar de movimentos tribais, deste ou daquele. Eu me identifico com a igreja A, eu me identifico com a igreja B. Você vai identificar-se com Cristo. Pastor, você fala isso mesmo sendo de uma igreja? Sim, porque eu sou desta igreja. Está vendo lá no fundo, a ADB, Assembleia de Deus Brasileira? Eu me identifico com essa igreja. Me identifico com ela no sentido dela, a partir dela anunciar o evangelho. Mas eu não vou ser salvo por ser da ADB. Eu vou ser salvo por estar na ADB. Venha conhecer a nossa igreja, Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos, Rua Márcia Angélica Lopes, número 121. Quer falar conosco? Precisa de uma palavra amiga, um aconselhamento pastoral? Nosso telefone é 11 99588 0003. 11 99588 0003. Pode ser a todos.